modo especial, a presença da professora doutora Ana Silvia Prata, diretora associada da FEA, Faculdade de Engenharia de Alimentos, do professor doutor Vinícius Claudino de Sá, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, da professora Renata Elisa Marques, presidenta do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas, do professor doutor Zigomar Menezes de Souza, chefe adjunto de gabinete, e da professora doutora Thaís Orzeto, diretora associada da FEAGRI. Convidamos para a sua saudação a professora doutora Andréia Leda Oliveira, coordenadora de pós-graduação da FEAGRI da Unicamp. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a professora doutora Cláudia, pró-reitora de pós-graduação da Unicamp, cuja presença muito nos honra. Cumprimento de maneira muito especial o professor doutor José Graziano da Silva, nosso conferencista dessa manhã, a quem agradecemos com grande satisfação por aceitar o convite por essa ocasião tão significativa. Registro também meus agradecimentos, em especial à comissão organizadora, pelo empenho e dedicação. Agradeço também aos docentes, estudantes, funcionários e a toda a comunidade da FEAGRI. É com grande alegria que realizamos a primeira aula magna do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da FEAGRI Unicamp. Este é um marco simbólico, pois representa não apenas a abertura de um novo ciclo, mas também a afirmação de um programa que valoriza a sua trajetória e a ciência. A Coordenadoria de Pós-Graduação vem planejando e organizando este evento desde o final do ano passado, com o desejo de criar um momento acadêmico e institucional à altura da história e das conquistas do nosso programa. A agricultura ocupa um papel importante. Ela é responsável por algo essencial, a produção de alimentos. Mas sabemos que sua missão é ainda maior: produzir alimentos de maneira responsável, de forma a preservar os recursos, enfrentar os desafios climáticos e promover a sustentabilidade, equilibrando produção, preservação ambiental e compromisso social. Nosso programa, que iniciou suas atividades em 1978, na antiga Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola, hoje FEA, no então Departamento de Engenharia Agrícola, completa 48 anos de existência. Ao longo da nossa história, passamos por dificuldades, conquistas, momentos de avanço e também dificuldades. Mas seguimos em frente, como um programa resiliente, capaz de se renovar e de crescer. Hoje, temos muito a celebrar. A conquista do conceito 6 da CAPES, que representa o conhecimento da excelência do nosso programa e do trabalho coletivo dos docentes, estudantes, funcionários e egressos. Avançamos em dimensões que consideramos fundamentais. Implantamos o processo seletivo com cotas PPI, assim como uma política de bolsas para cotistas, fortalecendo o nosso compromisso com uma pós-graduação mais inclusiva. Também inovamos ao buscar novas formas de diálogo com a sociedade, com a criação do nosso canal do YouTube e com uma atuação mais ativa nas redes sociais, ampliando a visibilidade das nossas pesquisas e fortalecendo nossa comunicação para além dos muros da universidade. Esses avanços mostram que o PPG-FEAGRI preserva sua base acadêmica sólida, mas também compreende que excelência exige renovação permanente, abertura, inclusão e capacidade de comunicação. Que esta aula magna marque não apenas a abertura de mais um ano acadêmico, mas também um momento de reflexão, inspiração e renovação do nosso compromisso com a ciência, com a formação de pessoas e com a construção de uma agricultura cada vez mais sustentável e responsável. Muito obrigada a todos e desejo uma ótima aula magna. Convidamos para a sua saudação a professora doutora Cláudia Morelli, pró-reitora de pós-graduação da Unicamp.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um privilégio, uma honra estar aqui nesse momento. Quando eu cheguei, a professora Andréia falou: muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, viu, professora Andréia? Eu que agradeço estar aqui neste momento. Então, eu saúdo a professora Andréia, o professor Ariovaldo, que foi o meu colega de CPG antes de ser o diretor. Então, já conheço o professor Ariovaldo já faz um tempo. E por que é um privilégio? Porque eu tenho uma relação com a FEAGRE, eu não fiz uma área completamente diferente, mas uma tia muito querida trabalhou por muitos anos aqui. Então, estar na FEAGRE é recordar um pouco esse meu passado. Então, é um privilégio estar aqui. Pegando um pouco do que a professora Andréia falou, esse momento é um momento bastante icônico e importante. A professora Andréia mencionou algumas questões que nós da PRPG estamos trabalhando, que é, o programa não pode ficar por si mesmo, né? Ele tem que comunicar com a sociedade. Então, o impacto no território é algo que nós desejamos, tanto que o nosso tema de internacionalização, que é o CAPES Global, foi sustentabilidade e o impacto no território. Porque nós entendemos que hoje não dá para não se falar sobre sustentabilidade. E é um tema que permeia todos os nossos 84 programas. Então, nós podemos e devemos, né, não só estar falando. Então, essa aula aqui é muito propícia, viu, professor Graziano? Essa é uma honra, um privilégio, será ouvi-lo. Esse tema tão importante na atualidade, os desafios que nós temos com sustentabilidade, com o acesso a um alimento de qualidade, com a qualidade, a saúde. Então, é um tema bastante propício para iniciar um semestre. E já, como a professora falou, iniciando um semestre com uma excelente notícia: o curso passou para nota 6. Isso não é pouca coisa, né? Isso representa que o programa está num nível de maturidade perante a CAPES muito bom. Porque ele mostra várias questões, como ela mesma pontuou: a inserção na comunidade, a comunicação, a internacionalização, e agora o que a PRPG espera é o 7 no próximo, viu, professora? Tá? Então, mais trabalho para vocês, porque eu acho que a gente tem que perseguir sempre a excelência, né? E o programa de vocês atingiu a excelência. O nota 6 é considerado excelência perante a CAPES. Mas mais do que perseguir as métricas da CAPES, nós acho que o programa tem um papel na comunidade, um papel perante a sociedade que perpassa essa questão de notas, né? E eu acho que nós temos a ciência tem esse papel, né? De modificar o território onde ela está. Então, nós temos várias oportunidades aqui na Unicamp para cumprir esse papel. Um deles é por meio dos programas de pós-graduação, por vocês que são os alunos, e esse é um trabalho que, na realidade, essa nota, como a professora falou, não é um trabalho de um coordenador, ou do coordenador antecessor e o coordenador de agora. Ele é um trabalho de todo, né? É do docente, é do discente, é do assistente técnico, do coordenador que fica ali em última instância, sim, né? Ele é o cabeça de chave, mas é um trabalho da comunidade. Então, todos vocês são participantes dessa nota 6, né? E o que a PRPG tem que fazer é não atrapalhar, certo? E dar o suporte para aquilo que for importante. Então, professora, pode contar com a PRPG para manter essa excelência e para atingir a outra estrelinha, tá bom? Então, eu agradeço, desejando a vocês um excelente início de semestre, que seja um semestre produtivo. Para os alunos, o que eu tenho para falar é: fuçem a universidade, né? Vão atrás de outras disciplinas, de outros contatos, conhecer outras áreas, que eu acho que isso engrandece a formação dos nossos alunos. E a Unicamp é muito prona para isso, porque nós temos todas as áreas praticamente aqui, né? Então, eu desejo a vocês um excelente semestre e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de fazer parte dessa primeira aula magna do programa, e parabenizando agora de público o alcance de vocês da nota 6 da CAPES, que não é pouca coisa. Obrigada. Convidamos para a sua saudação o professor Dr. Ariovaldo da Silva, diretor da FEAGRE da Unicamp. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui. É uma satisfação enorme ver esse auditório repleto de pessoas. Eu vou repetir essa palavra, mas
Um dia marcante, um dia histórico para a gente, a nossa primeira aula magna do programa. Então, gostaria de parabenizar já antecipadamente aí a professora Andréia, em nome dela, toda a equipe de pós-graduação, e iniciar saudando aqui também, novamente, a professora Cláudia. Obrigado por estar presente aqui nesse dia marcante com a gente. Professor Zigomar, nosso chefe de gabinete, colega da nossa instituição aqui, professor da casa. Professor José Graziano, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui presente. Professora Andréia, novamente parabenizando e cumprimentando toda a equipe de pós-graduação. É uma honra proferir essa abertura desse encontro indiscutível relevância para a nossa faculdade. Ver esse auditório repleto de profissionais que buscam um aperfeiçoamento contínuo e reforça a missão da nossa FEAGRE, ser um polo de excelência e de transformação. A equipe do nosso programa de pós-graduação trabalha arduamente para que o mesmo esteja à altura de suas expectativas e da exigência do mercado. Um exemplo claro dessa busca pela qualidade é a aula que teremos hoje aqui nesse auditório. Contar com a presença e a expertise do professor Dr. José Graziano da Silva é um privilégio para nós aqui da FEAGRE. Receber uma referência desta envergadura demonstra o nível de debate que pretendemos fomentar nesta casa. Tenho certeza de que os insights compartilhados hoje serão um combustível ideal para esse semestre que se inicia. Aproveite cada momento, questione e, acima de tudo, construam pontes. Estamos aqui para garantir que esta caminhada seja produtiva e inspiradora. Desejo a todos uma excelente aula magna. Sejam muito bem-vindos aqui à FEAGRE e sucesso! Eu queria começar explicando, e aproveito essa foto aqui, onde estou entregando o primeiro mapa da FAO com o Brasil em branco, que significa que ele tinha saído do mapa da FAO. Esse mapa era um mapa mesmo, mundi, que ficava pendurado na minha sala. Eu recebia muita gente do mundo todo e queria ter ideia de como é que andava a fome no país deles. Então, vamos fazer esse mapa. Pendurava lá, entrava uma pessoa, eu sou de tal lugar, eu sabia mais ou menos como é que andava a fome no país dele. E um dia, em 2014, setembro, entra um auxiliar e disse: olha, surpresa, o Brasil está em branco. Eu disse: como assim o Brasil está em branco? O Brasil saiu do mapa da fome. Essa expressão nunca tinha sido usada antes. Eu, na hora, tive o ímpeto de ligar para a Dilma. A Dilma me indicou para a candidatura da FAO. Eu disse: bom, dá uma boa notícia, né? Ela estava passando momentos difíceis. E liguei e disse: não, a Dilma acabou de embarcar para Nova York, vai para a Assembleia da ONU. Eu disse: vou encontrá-la lá. Pela diferença de fuso horário, cheguei junto com ela em Nova York. E essa é ela saindo do discurso que ela fez na Assembleia Geral em setembro. A partir daí, o mapa da fome começou a ganhar uma importância, onde eu aponto, uma importância política. Hoje é um assunto de discussão de bar, né? Você vai em qualquer lugar, estão discutindo que o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Eu vou procurar primeiro mostrar o que significa isso e depois o que falta fazer.
Primeiro, uma conceituação. Nós temos 3 indicadores relevantes aí para tratar a questão do mapa da fome do Brasil. O primeiro são os 2 indicadores da FAO, que é o primeiro POU, Prevalence of Undernourishment, traduzido por prevalência de superalimentação no Brasil, tá? Que é o que dá o indicador do mapa. Quando esse índice cai menos de 2,5, está fora. E o POU mede, basicamente, ele é calculado a partir da disponibilidade de alimentos per capita na população. Então, ele dá uma ideia da alimentação das pessoas no país. O segundo, que é o índice que foi introduzido durante a minha gestão, em 2015, que é o FIAS. O FIAS é uma pesquisa de opinião, né? Pergunta para as pessoas se eles têm alimento suficiente. Na verdade, pergunta se eles têm dinheiro suficiente para comprar os alimentos que eles precisam, né? Isso dá um indicador de percepção. A fome é um problema de percepção, tá? É difícil, todas as coisas importantes são difíceis de medir quantitativamente. A fome é uma delas, né? Nós temos níveis mínimos de calorias e proteínas que garantem uma sobrevivência, mas isso não é fome, não é uma medida da fome. A fome é uma medida de percepção, né? E temos finalmente, acho que é aqui, esse indicador que é a EPIA. A EPIA é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Começou também durante a minha gestão como ministro, em 2004, o IBGE passou a fazer regularmente uma pesquisa, né, com uma escala similar ao FIAS da FAO. Tá? Na verdade, o FIAS foi uma cópia da escala brasileira, no primeiro momento, e vocês vão ver que são números diferentes. Olha aqui. Pelo guia, nós não teríamos saído do mapa da fome ainda, né? É um indicador mais rigoroso, tá? Eu quero pôr isso aqui porque eu vou usar indistintamente esses números e valores. Muito bem. Aqui um resumo da história. É uma história viesada pelas políticas públicas. Eu pulei aqui toda a luta anterior do nosso Betinho, né, com campanhas. O Brasil se notabilizou no combate à fome por campanhas esporádicas. Era Natal, era Páscoa, era uma campanha quando tinha enchente, né, quando tinha seca no Nordeste, né, e basicamente impulsionada pela sociedade civil. Pulei essa parte e entrei direto no que eu considero a primeira tentativa de ter uma política de segurança alimentar, que foi uma proposta feita pelo Lula e pelo meu pai, que era ministro do governo paralelo criado quando Lula foi derrotado na eleição do Collor de Mello, e fez uma proposta de uma política de segurança alimentar que reunia o que se fazia na época. Bem, o Fome Zero, que é o primeiro programa, em 2001, é o sucessor dessa proposta de política, baseada no mesmo princípio, juntou tudo o que de bom se fazia na época, né? E além disso, botou uma pitadinha de sal, que deu um gosto diferente no programa, que foi o programa de transferência de renda, que depois virou o Bolsa Família. Na época chamava Cartão Fome Zero, dava R$50, 50 era a maior nota que existia à época, para a mulher. Nós aprendemos duramente que quando a gente dava isso para o homem, os R$50 viravam 20, 30 em casa, quando chegava em casa. Então passamos a dar a mulher. Tive um grande problema, tive que ir ao Supremo explicar essa discriminação, né,
que foi depois considerada positiva. Enfim, o programa Fome Zero está fazendo 25 anos esse ano. E nós estamos comemorando com prazer, começando por essa atividade aqui, essas atividades aqui na Unicamp. Aí tem a saída do Mapa da Fome em 2014, que é aquela foto que eu já comentei com vocês, mas tem uma volta ao Mapa da Fome, né? Antes da pandemia. Quero assinalar isso. A pandemia foi simplesmente o auge do número de pessoas passando fome no Brasil, mas desde a segunda FAO, desde 17, 18, no máximo o Brasil já deveria estar de volta ao máximo Mapa da Fome. E a saída, a segunda saída em 2024. Né? Para quem não conhece, apresento o Mapa da Fome 2014. Né? E aqui os dados que mostram o retorno ao Mapa da Fome em 18. Vocês vão ver, às vezes, uma referência a uma data diferente, porque o PO, que é o primeiro indicador, que serve de base, é recalculado todo ano pela FAO, a série toda. E muitas vezes há diferenças por introdução de variáveis e números mais recentes. Né? Muitos países não entregam a tempo essas informações, então quando entregam, né, há uma revisão. Por exemplo, hoje, oficialmente, segundo a FAO, o Brasil saiu pela primeira vez, não em 2014, mas em 2008. É uma mudança significativa, mas não tínhamos os dados na época para autorizar esse cálculo. Aqui, para dar uma ideia da magnitude dos números envolvidos na nossa volta ao Mapa da Fome. 33 milhões em insegurança alimentar grave, esse é o número do FIES. Tá? As pessoas com insegurança alimentar grave são aquelas que não comem o suficiente, o mínimo necessário para garantir uma vida saudável. Tá? E um total de 66 milhões com insegurança grave ou moderada. Moderada é quando a pessoa come, mas come com uma qualidade baixa. O sujeito deixa de comer carne, por exemplo, passa a comer salsicha. Né? Ou deixa de consumir produtos frescos e passa a consumir só produtos ultraprocessados. Essa é a insegurança. O Brasil tem, como vocês podem ver, não apenas um problema de fome, de não comer, mas de comer mal. Vamos gravar isso, o problema de comer mal é tão maior do que o problema de não comer no Brasil hoje. Tá? Eu vou ficar mais aqui porque eu não enxergo ali de lado. Qual a lição aprendida? Que como você tem que comer todo dia, se bobear, você volta para o Mapa da Fome. Tem que ter políticas públicas todo dia. Tá? Esse é o grande compromisso que falta ao Brasil. Ter políticas permanentes de Estado, de segurança alimentar, do mesmo jeito que ele tem para a saúde, para a educação. Não temos para a segurança alimentar. Inacreditável. Esse é o Brasil de volta ao Mapa da Fome. Até que a gente voltou bem, é meio cor-de-rosinha ainda, não é aquele vermelhão, né, africano. Né? Mas foi uma volta trágica. Não é? Poucos países tiveram essa trajetória de sair e voltar ao Mapa da Fome, porque se acreditava que a lição tinha sido aprendida. Né? Vamos sair. Não é o caso nosso. A segunda saída do Mapa da Fome, que chama atenção pela rapidez que foi feita e também pelos números.
sabia que eu ia me atrapalhar. Primeiro, caímos abaixo de 2,5, mas ainda temos um número expressivo de pessoas que não comem o suficiente, que não comem adequadamente, né? Cerca de 10 milhões o FIES estima ainda de pessoas que não têm uma alimentação adequada. E nós temos um problema grave de alimentação saudável. 1/4 da população brasileira, cerca de 25%, não consegue pagar uma cesta básica saudável. Cesta saudável é aquela que inclui uma diversidade de produtos, incluindo produtos, frutas, verduras e legumes, né, que são considerados os mais importantes. E isso tem nos levado a um aumento muito grande da obesidade, que é o tema que eu vou tratar aqui em função da comida de ultraprocessada. Quais as políticas importantes para essa saída tão rápida? Sem dúvida, o primeiro é a valorização do salário mínimo. Toda vez que você tem uma fome massiva, o que importa é a renda. E o salário mínimo tem esse papel. Ele não é só quem ganha o salário mínimo que é beneficiado quando tem aumento do salário mínimo. Todo o setor informal é afetado. Somente o salário mínimo, a empregada doméstica tem aumento, o faxineiro tem aumento, o vigia tem aumento, etc. Ele levanta o piso dos salários, que é um indicador fundamental do poder aquisitivo de uma população. Então, a geração de empregos, a retomada do Bolsa Família, o Bolsa Família passa a ter uma função importante quando a fome já não é massiva. Então você identifica aquele núcleo que você vai atacar, né? Que são as pessoas que estão no cadastro único, que ganham menos do que o mínimo, né, per capita, e são beneficiadas. E PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que eu vou falar mais à frente, e o CISAM. Eu vou me apressar, porque senão aqui está a saída em 24. De novo, nós no branquinho aqui. Tá? Menos de 2,5% do povo, que é o indicador que eu estou utilizando aqui. Hoje a FAO faz mapa da fome para o POU e para o FIES. Tá? Eu resolvi só usar o POU, que é o mais conhecido e que o governo brasileiro usa oficialmente. O que fazer agora? Depois dessa, o que falta? Primeiro vamos entender o que significa sair do mapa da fome. Hoje, os indicadores do indicador Fome Zero, que é o objetivo número 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é por acaso que ele chama Fome Zero também, diga-se de passagem. A experiência brasileira influenciou muito a elaboração dos indicadores do desenvolvimento sustentável. Antes, a fome, o objetivo do milênio que antecedeu o desenvolvimento sustentável, até 2015, era reduzir a fome à metade. Causava um grande problema, como a gente dizia na FAO, né? O que nós vamos dizer para a outra metade? Então, finalmente se adotou em 2015 erradicar a fome e a miséria. Depois criou-se esse eufemismo, para não ficar muito chocante, pobreza extrema. Mas é miséria, se tratava. Nós temos vários e outros indicadores que estão listados aqui. O Brasil reduziu em 3 apenas dos 12 indicadores do ODS número 2, que é o Fome Zero. Outros que estão aqui pioraram. Obesidade, quem pode pagar pela dieta saudável, etc. Está aqui a lista dos que pioraram. Tá? Nós só melhoramos no risco de subnutrição, no anemia de mulheres e na amamentação exclusiva. Só nesses 3. Então, falta muita coisa para fazer.